Olá pessoal, a aula de hoje é a continuação do assunto matrizes. Nós vamos para a parte 2. Nós falaremos hoje dos tipos de matrizes. Então nós vamos falar sobre a matriz quadrada, a triangular, a diagonal, a identidade, a matriz nula e também a igualdade de matrizes, certo? Bom, a matriz quadrada. Considere uma matriz M por N. Quando o M for igual ao N, né, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, diz que a matriz é quadrada do tipo N por N ou simplesmente de ordem N. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Ó. Essa matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2. O M é igual ao N, que são iguais a 2. Tá? Essa matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. O M e o N são iguais a 3. Tá? Então, nota que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tá certo? Então, repetindo, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente diz que a matriz é uma matriz quadrada. Tá certo? Ah, toda matriz quadrada, os elementos A1, A11, A22, A33, A44, A55, enfim, dependendo da ordem n da matriz, formam o que nós chamamos de diagonal principal da matriz. São aqueles elementos A e J onde o I é igual ao J. Tá? Então, por exemplo, ó, nessa matriz C aqui, é uma matriz quadrada de ordem 2, tá? O 3 e o 6 formam a diagonal principal. Tá certo? Então, o 3 e o 6 formam a diagonal principal. A diagonal principal. Nessa outra matriz D aqui, uma matriz de ordem 3, ó, 3 linhas e 3 colunas, uma matriz quadrada de ordem 3, os elementos 1, 0 e 6 formam a sua diagonal principal. Então, essa daqui é a diagonal principal. Então, vale ressaltar aqui que, para que exista diagonal principal, a matriz tem que ser uma matriz quadrada, tá? Independente da ordem. E são aqueles elementos onde o I é igual ao J. A outra diagonal da matriz quadrada a gente denomina de diagonal secundária. São aqueles elementos A e J onde o I mais o J é igual a N mais 1. Essa daqui, ó. No caso da matriz C, no caso da matriz C, são os elementos 2 e menos 1. Tá? No caso da matriz D, é o 5, 0 e o 10. Então, essa daqui é a diagonal secundária. Ó. Diagonal secundária. E aqui essa é a diagonal secundária. Notem vocês que esse elemento aqui, o 2, ele ocupa a posição primeira linha e segunda coluna. Tá? Se eu somar 1 mais 2, que é o I e o J dele, é igual a pegar o N, né? No caso, a ordem dessa matriz é 2, e somar 1. Ó, então, eu vou ter 3 igual a 3. Isso vale para qualquer um, por exemplo, no caso do 0 aqui, tá? O 0. O 0 está na segunda linha e segunda coluna. Então, o I dele é 2 e o J dele é 2. Essa matriz é uma matriz de ordem 3. Tá certo? 2 mais 2 é 4, 3 mais 1 é 4. Tá certo? Ok? Isso vale para qualquer elemento da diagonal secundária. Matriz triangular.
Quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, dizemos que a matriz é triangular. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, essa primeira matriz aqui. A diagonal principal, aqui o 2, o 3 e o menos 5. Os elementos aqui acima da diagonal principal, ó, se você observar aqui, são todos iguais a zero. Então a gente diz que essa é uma matriz triangular inferior, tá? Essa outra matriz aqui, a diagonal principal dela é 1, 3, 0 e 4. Os elementos aqui abaixo dela, ó, são todos iguais a zero. Essa daqui é chamada de matriz triangular superior, tá? Então, de modo formal, em uma matriz triangular, a IJ é igual a zero para I maior que J, ou a IJ é igual a zero para I menor do que J. Tá? Sempre que acontecer isso, a matriz é chamada de matriz triangular, tá certo? Se os zeros forem acima da matriz da diagonal principal, então a matriz é triangular inferior. Se os zeros forem abaixo da diagonal principal, então a matriz é triangular superior, tá certo? Matriz diagonal é uma matriz quadrada de ordem n em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Ela é chamada de matriz diagonal. Tá? Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, a diagonal principal é 2, 3 e 5. Todos os elementos acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, essa aqui é uma matriz diagonal. Esse outro exemplo aqui, ó, a diagonal principal, 1, menos 1, 3 e 4. Todos os elementos acima da diagonal principal e todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, são iguais a zero. Então, essa é uma matriz diagonal. E esse outro exemplo aqui é uma matriz de ordem 2, né? A diagonal principal é 2 e menos 1/3. E acima da diagonal principal é 0 e também abaixo da diagonal principal é 0. Tá? Então, em uma matriz diagonal, o A e J é igual a 0 se o I for diferente do J. Tá? Essa é a maneira formal de descrever uma matriz diagonal. A matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. E o símbolo dela é esse aqui, ó, IN, onde n é a sua ordem, tá? Em uma matriz de identidade, nós temos o seguinte, ó, a IJ é igual a 0 se o I for igual ao J, isso ocorre na diagonal principal, e a IJ é igual a 0 se o I for diferente de J, tá? Então, uma matriz de identidade é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, aqui nós temos o exemplo da matriz I3, né, a identidade de ordem 3. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Tá? Aqui nós temos a matriz identidade I4, uma matriz de identidade de ordem 4. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais igual a 0. E aqui nós temos a matriz diagonal principal de ordem 2, a I2. Notem vocês que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais aqui são iguais a 0. Tá? Um caso especial aqui, um caso particular, seria a I1, tá? Que ela vai ser 1. Certo? A matriz nula. No conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a 0 denomina-se matriz nula, né? A gente simboliza ela como sendo, se ela for do tipo M por N como sendo 0, M por N, e se ela for quadrada, né, de ordem N, por 0N. Tá? Esse é o símbolo da matriz nula. Então, na matriz nula, M por N, nós temos que o A e J é igual a 0 para qualquer I e J, com o I entre 1 e M e o J entre 1 e N. Então, por exemplo, aqui nós temos a matriz nula de ordem 3, uma matriz
3 por 3, onde todos os seus elementos são iguais a zero. Aqui uma matriz nula do tipo 4 por 3, uma matriz que tem 4 linhas e 3 colunas, tá? Onde todos os elementos são iguais a zero. E aqui uma matriz de ordem 2 nula, uma matriz 2 por 2, onde todos os seus elementos são iguais a zero. Tá? A igualdade de matriz. Duas matrizes A e B são iguais se somente C tem o mesmo tipo, tá? Ela tem que ter o mesmo número de linhas, tá? E também o número de colunas também deve ser igual. Elas têm que ter o mesmo tipo, tá? E todos os seus elementos correspondentes são iguais. Simbolicamente, a gente diz que a matriz é igual à matriz B, se e somente se A e J é igual a B e J, com o I de 1 a M e o J de 1 a N, onde a matriz A é a matriz A e J M por N, e a matriz B é a matriz B e J também M por N. Tá? Então, elemento tem que ser igual. Por exemplo, ó, determine x e y para que sejam iguais as matrizes. A primeira matriz é 3x mais 2y, 2, 2, 3x menos 3y. A segunda matriz, 7, 2, 2 e menos 3. Então, para serem iguais, primeiro elas têm que ser da mesma ordem. Então, primeiro são do mesmo tipo, né? Do mesmo tipo. Nesse caso, 2 por 2. Tá? Então, essa daqui é de ordem 2, né? Uma matriz 2 por 2. E essa aqui também. Então, se elas são matrizes do mesmo tipo, então elas podem satisfazem a primeira condição para serem iguais. A segunda condição é que elemento tem que ser iguais. Então, por exemplo, aqui, o elemento que está na posição primeira linha e segunda coluna é igual ao elemento que está aqui na primeira linha e segunda coluna. Ok? O elemento que está aqui na segunda linha e primeira coluna é igual ao elemento que está aqui na segunda linha e primeira coluna. Agora, o que resta? O elemento que está aqui na primeira linha e primeira coluna tem que ser igual ao elemento que está aqui na primeira linha e primeira coluna. Ou seja, 3x mais 2y necessariamente tem que ser igual a 7. E o elemento que está aqui na segunda linha e segunda coluna tem que ser igual ao elemento que está aqui na segunda linha e segunda coluna. Ou seja, 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3. Tá? Bom, então a gente precisa resolver esse sistema. Como que eu vou fazer para resolver esse sistema? Posso resolver por vários métodos. Aqui eu vou fazer uma substituição simples. Ó. Eu vou isolar aqui o 3x. Ó. 3x é igual a 3y menos 3. Eu passei o 3y para o segundo membro. Tá? Então, ó, como 3x aqui é igual ao 3x aqui, eu vou simplesmente substituir agora aqui. Então, eu vou ter que, no lugar desse 3x, eu vou colocar 3y menos 3, ó, mais 2y igual a 7. Tá? Fazendo essa continha aqui, 3y mais 2y vai ser igual a 5y. Deixa eu copiar tudo para cá. Fica melhor. Então, 3x mais 2y igual a 7. 3x mais 2y igual a 7. E 3x menos 3y igual a menos 3. Igual a menos 3. Então, o que eu fiz? Ó? Eu isolei o 3x na equação de baixo aqui. Então, ficou assim, ó.
Passei o menos 3y para lá. Então, foi 3x igual. Como é menos 3y, fica mais 3y menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, vou guardar isso aqui, ó. E eu vou substituir esse 3x em lugar desse 3x. Eu vou trocar esse 3x daqui por 3y menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Substituindo. Então, troco 3x por 3y menos 3. Aí, continua. Mais 2y igual a 7. Passo o menos 3 para lá e junta 3x com mais 3y com mais 2y, 5y, igual a 7 mais 3. Então, o y vai ser igual a 7 mais 3 é 10. 10 dividido por 5, o y vale 2. Então, está aqui. Descobrimos que o y vale 2. Agora que eu sei que o y vale 2, eu vou encontrar o x. Então, eu vou substituir o y por 2. Então, 3x vai ser igual a 3 vezes 2 menos 3. Então, o x vai ser igual a 3 vezes 2 é 6. 6 menos 3 dividido por 3. 6 menos 3 vai dar 3. 3 dividido por 3, 1. Então, o x vale 1. Então, a solução aqui, ó, é o par ordenado. Primeiro o x, depois o y. 1 e 2. Vamos ver se isso é verdade. 1 e 2. Então, 3 vezes 1 é 3. Né? Ó, a solução nossa ficou assim. 1 no x e 2 no y. Se o x for igual a 1, vai ficar aqui 3 vezes 1, 3. Se o y vale 2, 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. É verdade. E aqui, ó, 3 vezes o 1, 3. 3 vezes o 2, 6. 3 menos 6 dá menos 3, que é o valor aqui. Então, está correto. Essa aqui é a nossa solução. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês. E até a nossa próxima aula.